Com o dinheiro do meu primeiro estágio, na verdade, tudo começou aí. Eu estagiei em Viçosa, depois no escritório, e guardei todo o dinheiro e falei, vou fazer minha primeira viagem com o meu dinheiro, né? Uhum. Aí eu fiz uma viagem aqui para América do Sul e falei, meu Deus, eu quero viajar mais, eu sou apaixonada por isso, gostei demais. Aí isso foi no período de férias, aí voltou às aulas em julho, e aí eu fui correr atrás para conseguir estagiar através da faculdade. Sim. Aí eu acabei conseguindo para ir estudar na Espanha, pela faculdade mesmo. Então, eu fui em janeiro do outro ano e fui só para estudar. E quando eu estava lá, eu consegui trabalhar na prefeitura. E aí, eu trabalhava dentro do departamento de obras. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Se você quiser fazer lajes de grandes vãos, vigas de grandes vãos, tirar algum pilar do seu projeto, pode contar com a gente aqui da Smart Lajes e Proteção. Eu estou aqui com a Letícia Mantovani, arquiteta de Taubaté. Bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Muito obrigada, Lúcio. Tudo ótimo e com você? Tudo jóia. Letícia, conta pra gente, como é que você veio parar na arquitetura? Essa história é um pouquinho longa. Uhum. Na hora que eu fui prestar o vestibular, né, que eu tinha que decidir certinho por que caminho que eu ia correr, eu fiquei muito confusa. O meu teste vocacional, ele dizia com bastante frequência, porque eu fiz vários, que eu deveria seguir na área de direito, porque eu gostava muito de ler. Então, eu acho que ele pegava muito essa parte. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, então eu tenho gostos bem diversos. Uhum. Eu gosto muito de ler, eu sou muito boa ouvinte. Então, as pessoas falavam pra mim, você deveria seguir pra área de psicologia, porque Sim. você é boa ouvinte. Quando eu era criança, eu gostava de dar aula, eu colocava os bichinhos, tudo no rancho, né? Que antigamente a gente chamava de rancho, quintal das casas, né? Era área gourmet. Então, eu colocava no chão, os meus pais tinham me dado 2 lousas, eu tinha lousa de giz, lousa de caneta mesmo, porque eu adorava dar aula. Então, eu ficava dando aula pra eles. Eu tenho várias fotos de criancinha que eu tava na mesa de jantar, corrigindo as tarefas dos bichinhos. Então, eu pensei também em ir para essa área de pedagogia. Sim. Eu gostava muito de matemática, de física, área acadêmica química. mesmo? Isso, mas para área acadêmica. Sim. Aí, pensava em ir para a área de física também. Aí, chegou na hora do vestibular... Física é complicado, tudo. hein? Nossa, eu adoro. Eu adoro, eu tinha muita facilidade, porque a minha irmã, na época que eu tava prestando vestibular, ela cursava engenharia. E a minha irmã é muito didática também para ensinar. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu ligava para ela e falava, Fran, tô com dúvida nisso, por telefone mesmo, que na época não tinha essas coisas de webcam e tudo mais. Ela, Lê, é assim que faz, eu já pegava, ensinava minhas amigas. Então, para mim, era muito fácil esse contato com a física. E na época que eu fui prestar vestibular, geologia estava super em alta. E misturava geografia, que eu gostava pra caramba, com essa parte de física, química, eu gosto muito de viajar. Eu já me imaginava ali no mar, né? Indo para essa parte das pedras. Então, eu prestei tudo, em resumo. Prestei física, pedagogia, direito eu não prestei, porque eu não achava que eu combinava muito com essa área. Geologia e arquitetura eu prestei no Enem. Então, aí fui passando para segundas fases, e aí na hora que eu passei para segundas fases, eu falei, não, eu decidi agora, eu quero arquitetura. E aí, as minhas únicas opções de entrar para estudar arquitetura era pelo Enem, de fato, e aí acabou que eu passei na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, e na UFV, que é a Federal de Viçosa. E acabei optando por Viçosa, então eu fui para Minas Gerais para ter esse contato maior, né? Na minha época eu tive muita dúvida se eu ia pro Rio ou ia para Minas, mas eu acabei indo para Minas porque eu queria ter essa vivência maior de universitária, porque o Rio é uma cidade muito grande, né? A dinâmica da minha vida ia ser completamente diferente de morar em Minas Gerais. Então eu acabei indo para Viçosa. Viçosa é uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena. Na época eram 80 mil habitantes, só que a faculdade é muito grande. A faculdade lá são 20 mil alunos. É um campus bem grande. Tem uns 100 anos, mais ou menos, é uma faculdade bem antiga. Sim. Ela começou na área agro. Então, o agro lá é muito forte. A agronomia lá é muito, muito forte mesmo. Aí, quando você mudou para lá, foi fácil já
conseguir já uma república aqui ou tinha o dormitório da própria faculdade? Não sempre foi tem fácil. o começo ali é sempre difícil, né? Sempre é difícil. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha mãe, aí a gente foi em várias. Só que como eu não sabia como funcionava a dinâmica da cidade, assim, eu fui indo para os bairros mais afastados, que não eram tão perto da universidade. Eu lembro que a gente entrava em cada lugar, assim, mas cada lugar que é indescritível, assim, muito, muito ruim mesmo. Aí a minha mãe falava, Letícia, como que você vai morar aqui? Aí eu fui lá uma vez com ela, não deu certo, nada, não encontramos nada, ela voltou apavorada. Eu falei, não, mãe, vamos de novo que vai dar certo. Aí a segunda vez que eu voltei, a gente já voltou mais direcionada, então a gente já viu os apartamentos mais próximos ali da faculdade, que são coisas mais novas, a Viçosa em si, quanto mais você vai afastando da cidade, mais antigo vai ficando os rural prédios. ali o negócio, Isso. Né? E na primeira vez que eu fui, eu tava indo lá para essa parte. Aí na segunda vez a gente já conseguiu achar um apartamento super bacana. E aí já foi encaminhando as coisas. Legal. Era integral a faculdade? Sim. A faculdade era integral. Aí, no primeiro ano, eu vivi só estudando mesmo, né? Não fiz nenhum estágio. Mas aí, nas férias, eu comecei já a fazer os estágios. Aí, fui até o final da faculdade sempre buscando mudar. Porque eu acho que porque a arquitetura é urbanismo, né? Então, é muito amplo. E eu que entrei, assim, disposta, eu quero aprender tudo, eu quero ver o que eu vou gostar, o que eu vou amar. Então, a minha ideia era, cada ano da faculdade, ir estagiando em coisas diferentes, para no final das contas eu chegar numa conclusão do que eu realmente queria seguir na vida. Sim. Mas e você conseguia esses estágios lá em Minas mesmo? Como que você fazia? E o que você fez nesses estágios aí? Conta pra gente. O meu primeiro estágio foi um estudo bibliográfico sobre as mudanças climáticas e qual solução que a gente tinha que dar para essas mudanças que estavam acontecendo. Isso foi um estágio de férias, mas essa temática, eu acho ela super interessante, mas a maneira bem que a gente... Bem acadêmico, né? Era da faculdade mesmo isso? Era uma tese de um mestrado. Sim. E aí o mestrando, ele pediu minha ajuda para eu conseguir fazer esse estudo bibliográfico para ele, exato. Aí eu passava os dados para ele poder colocar dentro da dissertação. Era completamente acadêmico. Aí essa parte eu já vi que não queria seguir por esse caminho. Aí, no próximo ano, eu também fiz algo mais acadêmico. Eu fiz um estudo que era iniciação científica para entender como que os deficientes visuais compreendiam o espaço construído. Aí eu fiz... Interessante. Conta pra gente um pouco sobre legal. Eu fiz o estudo mais em Taubaté, porque em Taubaté, na época, eu não sei se existe ainda, tinha uma escola de deficientes visuais, e nessa escola eles tinham vários dados, assim, de onde os deficientes visuais moravam dentro da cidade. Tinha campeonato esportivo de deficiente visual, tinha o Madre Cecília, que tinha bastante deficiente visual. Então, eu fui entrevistando eles para eu conseguir entender como que eles habitavam a casa, como que eles habitavam um estádio, porque um estádio, né? Um campo, porque eu fui até o campeonato que estava acontecendo em Taubaté e fui conversando com eles para entender como que era essa dinâmica. Sim. E aí a minha conclusão foi que os deficientes, que eles nasceram deficientes, eles se acostumavam com a casa, eles acostumavam com a casa do jeito que a gente vive mesmo. A casa não era adaptada necessariamente para eles. O que era a maior parte da adaptação? Era que as pessoas sempre colocavam as coisas sempre no mesmo lugar. Não podia, por exemplo, tirar uma mesa do lugar, uma colher, uma jarra. Era sempre dessa forma. E os deficientes visuais, que eles se tornaram deficientes, né? Que eles não nasceram, eles já tinham mais essa parte de adaptação. Tinha até um rapaz, que eu me lembro muito bem que eu entrevistei ele, que eu achei super legal. Ele ficou deficiente depois de adulto, e para ele saber a cor da roupa... Porque são poucos que têm essa ideia de cores, né? E ele, no caso, tinha. Então, ele etiquetava todas as roupas dele com um código que ele mesmo tinha feito com a cor da roupa. Então, sempre que ele ia vestir, ele tinha essa autonomia. Não tinha que ficar perguntando para as outras pessoas se estava combinando ou não. Ele mesmo tinha criado um método para ele entender como que estava a vestimenta dele. Então, isso eu achei bem bacana. E eles realizam trabalhos do dia a dia? Lavar uma louça, fazer uma comida... Eles realizam dentro da casa deles, porque eles sabem onde que está tudo, onde está tudo, né? E aí, quando eles saem de casa, tem que fazer sempre o mesmo caminho. Porque é como se eles tivessem um mapa
dentro da cabeça deles e aí eles vão fazendo sempre o mesmo caminho. Porque antes, agora Taubaté mudou, né? Mas na época que eu fiz esse estudo, por exemplo, não tinha piso podotátil no centro da cidade, não tinha nenhum semáforo com alerta. Então, eles não tinham essa autonomia, sempre tinha que depender de alguém. Então, dentro da casa deles que eles conseguiam ter toda essa autonomia e realizar todas as funções. Hoje em dia tem bastante, né, recurso, shopping center, mesmo centro de cidade, né? Tem bastante sinalização, né? Como você disse, sinais ali com sonoro e tal, bastante coisa. Em 2020, calçadas rebaixadas também, né? Para quem é deficiente físico. Tem, agora tem tudo, então, porque... tem bastante acessibilidade, né? Mudou muito. Porque eles fizeram a norma brasileira de acessibilidade, que é a NBR 9050, que teve, se eu não estou enganada, foi em 2020 mesmo. Então, e é uma norma muito boa de você abrir, você consegue entender como aplicar e tudo mais. Então, eu acho que isso deu mais acessibilidade para todo mundo, né? Dá mais fluidez para todo mundo. Sim. E nesses cursos que você fez, né? Você fez um intercâmbio internacional e trabalhou na Espanha. Conta pra gente. Fiz. Com o dinheiro do meu primeiro estágio, na verdade, tudo começou aí. Eu estagiei em Viçosa, depois no escritório, e guardei todo o dinheiro e falei, vou fazer minha primeira viagem com o meu dinheiro, né? Aí eu fiz uma viagem aqui para América do Sul e falei, meu Deus, eu quero viajar mais, eu sou apaixonada por isso, gostei demais. Aí isso foi no período de férias, aí voltou às aulas em julho, e aí eu fui correr atrás para conseguir estagiar através da faculdade. Sim. Aí eu acabei conseguindo para ir estudar na Espanha, pela faculdade mesmo. Então, eu fui em janeiro do outro ano, e fui só para estudar. E quando eu estava lá, eu consegui trabalhar na prefeitura. E aí, eu trabalhava dentro do departamento de obras. Aí, eu morei na Espanha. A mesma coisa, chegou na Espanha, onde que eu vou morar ou não? Já estava... Tava um pouquinho mais direcionado do que Viçosa. Estranho, né? Porque a gente tá no mesmo país, eu tava mais perdida do que quando eu fui pra lá. Porque a universidade, ela deu um norte, assim. Falou, olha, tem essas opções. Lá tinha... Na época, era muito o Facebook que usava. Aí tinham grupos de residências. Então, Deve ter bastante gente que vai pra lá também. Eles estão acostumados, né? Direcionar. Tinha bastante gente. E aí, eles me deram um direcionamento maior. E eu tive muita sorte que, quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro. E ele foi super receptivo, ele me ajudou a hora que eu desci do trem. Ele me levou até o apartamento. Então, foi super bacana nesse sentido. Ele Onde me era o estágio? Lleida, o nome da cidade, Lleida. na Catalunha. Isso. Catalunha. E lá é só catalão que eles falam a língua. E aí você estava contando que o catalão, né, é uma mistura de francês com espanhol? Com italiano. Italiano, isso. O catalão é uma mistura de francês com italiano. E dá para entender? Médio. É mais difícil, porque eles falam muito rápido. Eu acho que a leitura ela é mais fácil. Mas para você entender, assim, tem duas pessoas conversando, você vai entender, é muito difícil. Foi entre eles, né? Isso, se eles estão falando entre eles, é bem difícil de entender. O espanhol já é bem mais fácil, não tem nem como comparar. Certo. E nesse estágio, o que você fazia lá, né? Na prefeitura, né? Você falou que estudava na faculdade em Lleida e estagiava na prefeitura da cidade. Exato. Exatamente isso. O meu estágio, eu trabalhava dentro do setor de urbanismo. Então, chegava o projeto... É igual acontece no Brasil. Chegava o projeto, eu lia todas as normas, tudo em catalão. Fazia um relatório para minha chefe e falava o que estava de acordo e desacordo. Basicamente, o que estava de desacordo com a legislação. Fazer análise de projeto, então. Isso, exato. E aí, eu dava para minha chefe. Só que ela era uma pessoa... Era impresso? Não, esse daí eu escrevia na mão mesmo. Não, o projeto era impresso? O projeto era impresso. Entendi. Chegava todos os projetos impressos e o caderno hoje em dia é tudo digital, né? Mas o caderno de legislação, eles também tinham um impresso, que era o que eu usava. E aí, eu entregava isso para minha chefe. Mas ela era super boazinha e ela deixava eu escrever em espanhol mesmo, que para mim era muito mais fácil do que o catalão. Porque lá eles falam tudo, né? Eles têm o costume de falar entre eles o catalão, mas eles sabem falar o espanhol também, que é o castelhano.
E aí ela deixava eu escrever, que para mim ficava muito mais fácil, eu entregava para ela. E a gente fazia muita visita à obra também, aí ela ia me explicando questão de iluminação, por que o tamanho daquele terreno era X, por que a residência tinha que ter outro tamanho que era X. Ela era bem bacana, assim, nesse sentido. E tem muita diferença lá da legislação na Espanha pro que existe no Brasil? Não, Quais em questão são as regras? de iluminação, essa parte Recuo. é tudo bem parecido. Recuo, altura, é bem Sim. parecido. O que muda é o corredor, né? O número em si, mas os parâmetros são bem parecidos. Sim. Com o de lá e daqui. E as construções muito antigas? Muito. Porque a Europa como que eu vou dizer? Aquela medieval, né? Muito. De 1500. Você olha aquelas construções tudo antiga, castelos. A cidade que eu morava tinha um castelo de Lleida. E aí tinha passeio escolar dentro do castelo, assim, uma coisa inimaginável pra gente, né? Porque a Espanha, a maioria das cidades tem. E o castelo ficava na região mais alta da cidade. Igual as cidades da Espanha. E aí eu consegui viajar muito por lá também, porque quando Na Europa ali? Isso. Porque lá eles têm a Semana Santa em abril, então é a semana inteira sem trabalhar, sem estudar, né? Eles dão um feriado. Então, eu consegui visitar bastante países nessa época que eu morava lá. Bom. E aí, a minha chefe, como ela era muito bacana, às vezes eu conversava com ela e falava, Montse, deixa eu trabalhar horário duplo na quinta-feira pra eu folgar na sexta. Daí ela, Lê, tranquilo. Aí eu pegava e ia viajar pra algum lugar, porque lá o transporte é muito facilitado, né? O avião é pertinho. Também, né? É igual a gente sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro. Lá a gente tá na França. Lá tem o trem também, a cidade que eu morava passava o trem. Então, eu consegui visitar bastante a Espanha através do trem. Barcelona era do lado da cidade que eu morava, era 40 minutos de carro. Deve ser bem legal Barcelona, né? Muito grande a cidade. Incrível, incrível. E a cultura deles também é completamente diferente da nossa, né? As relações que eles têm, a relação com a praia, com os monumentos e tudo mais. Então, isso foi muito legal. Legal. Isso aí você já estava em qual ano na faculdade? Isso foi 2017, eu estava no 3º ano. E aí, retornou para o Brasil, já finalzinho da faculdade ali, conta pra gente. Isso, aí voltei para o Brasil, aí fiz mais um pouquinho de estágio no escritório de design de interiores. Depois eu trabalhei estagiando num plano diretor da cidade de Viçosa, onde a gente fazia uma análise... Prefeitura mesmo. Prefeitura também. Legal. Na verdade, era uma parceria da prefeitura com a universidade. Então, a minha bolsa, na verdade, era dentro da universidade, porque eles tinham essa parceria. Aí eu fazia análise do trânsito da cidade para poder usar esses dados no plano diretor. E no meu último ano de faculdade, eu voltei para Taubaté porque eu queria ter uma experiência aqui, na região. Então, eu fiz estágio e fiz o TCC à distância. Aí, eu ia para Viçosa uma vez por mês, ou até menos, uma vez a cada 2 meses, para poder ter reunião, né, com a minha orientadora do TCC. E depois eu voltei só para fazer essa apresentação final. E aí, eu me formei em janeiro de 2020. Legal. E você se formou e veio a pandemia, né? Isso. Conta pra gente, me formei, e agora? Eu me formei e eu estava muito engajada nessa parte de cidade em si, né? Embora eu tivesse feito estágios em escritórios de design de interiores, de arquitetura, o que me encantava mesmo era esse trabalho com a cidade. Então, quando eu voltei a morar em Taubaté, depois de formada, eu me dei um prazo aí de 6 meses para eu poder estudar bastante para conseguir passar no concurso. Então, eu estava focada nisso. Só que daí, em março... E estava estudando, né? Eu voltei a morar aqui em janeiro. Aí, estudei janeiro, fevereiro e março entrou a pandemia. E aí, os concursos começaram a fechar todos. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida agora? Sim. Porque eu tinha um prazo ali, né? Um prazo dentro da minha cabeça só de... eu vou estudar até tal data... E aí, se eu não conseguir, eu arrumo um emprego e vou conciliando os dois. E isso me preocupou muito, porque todos os concursos tinham fechado. Na época, o meu pai tinha comprado um apartamento. Eu peguei e desenvolvi toda a parte de marcenaria para ele. E um amigo meu também tinha comprado um apartamento. Isso em março, mais ou menos. Ele falou, Lê, você não quer fazer um apartamento pra gente? Eu falei, nossa, com certeza. Vi nisso uma super oportunidade e fui. E aí, quando eu estava desenvolvendo o projeto, eu tinha mais 6 amigos de Viçosa que estavam nessa mesma situação que eu.
Conversei com eles e a gente chegou à conclusão de abrir um escritório colaborativo, que é o primeiro Estúdio Redoma. Então, nós éramos em 6 pessoas no total. Então, tinha gente de Minas Gerais, Espírito Santo, eu de São Paulo. Cada um no lugar. Cada um no lugar. E a gente se reunia toda sexta-feira como um apoio mesmo, para a gente poder discutir projeto, discutir modos de apresentação, para a gente poder ir crescendo dentro da nossa profissão, né? Legal, interessante. Foi muito assertivo, eu acho, porque a gente estava bem perdido, assim, em como apresentar, como lidar com o cliente. Eram muitos desafios, desafio da pandemia também, que era uma coisa totalmente nova. Cada um queria seguir um caminho, mas a pandemia interrompeu. Então, a gente achou ali um ponto de apoio para a gente conseguir desenvolver profissionalmente, né? Sim. Aí a gente criou um Instagram, criamos uma logo e a gente ia tendo essas reuniões semanais e a gente ia postando os projetos e sempre melhorando as nossas apresentações. O projeto era do grupo ali, né? O projeto, cada um tinha o seu projeto, né, individual, mas a gente sempre discutia em conjunto. Era um escritório colaborativo e aí as postagens eram de todos. Aí cada um tinha um post ali dentro do escritório. E acabou que cada um foi seguindo o seu caminho. E eu, nesse primeiro projeto, quando eu desenvolvi, né? A hora que eu vi o projeto finalizado, eu olhei para o executado e vi exatamente a mesma coisa de tudo aquilo que eu tinha pensado e discutido e tudo mais. E vi aquela família, né? Como era meu amigo, eu vi a família dele morando lá dentro. Nossa, aquilo me encantou muito. A hora que eu olhei aquele apartamento, eu falei, é isso que eu quero seguir da minha vida. Eu quero ser arquiteta, eu quero abrir o meu escritório e é esse o caminho que eu vou seguir. E aí que eu me tornei arquiteta. Ainda bem, né? Depois de uma faculdade de arquitetura, acertei. Virei arquiteta de fato, não fui virar urbanista. Sim. Aí eu me encantei de vez com a arquitetura. Legal. A gente tem uns projetos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aí Esse daí foi o primeiro projeto que eu fiz. Que é desse casal de amigos. Foto, né? Esse é a foto do projeto executado. E eu gosto muito desse projeto porque eu trabalhei com diferentes elementos. Então, são coisas sutis, mas que dão os detalhes, né? Por exemplo, ali perto da cortina, que eu coloquei papel de parede até meia altura. Em cima, coloquei um rodameio. O resto ali é a pintura branca na parede, a sanca. Então, a gente trabalhou bastante esses elementos dos detalhes. Sim. Aí, esse também é o mesmo projeto, que a gente vai trabalhando aí uma composição dos materiais. Esse é um painel de TV, que ele tem uma porta. Então, para separar toda a área íntima da área social. Essa é a parte da cozinha, que é o xodó desse meu cliente. Bacana. Eu fui fazer o outro apartamento dele agora e ele falou, Lê, eu quero a mesma cozinha. Eu falei, nossa, mas não tem como a gente desenhar a mesma cozinha. Ele falou, não, Lê, eu sou apaixonado pela cozinha, eu quero igualzinho. Eu falei, não, mas pelo menos vamos trocar a cor do MDF, né? E daí demorou, mas ele aceitou. Mas ele queria exatamente o mesmo apartamento. E esse daí é a porta de entrada. Logo que você entra, a gente criou esse hall no apartamento. É o mesmo apartamento. E eu gosto muito de trabalhar essa parte do hall com alguma coisa diferente. Aí, nesse caso, a gente abriu esses nichos. Mas eu gosto de trabalhar também muito com o hall demarcado com tinta ou colocar um elemento diferente para marcar essa transição do elemento exterior para você entrar na sua casa, né? Pro elemento interior. Eu acho que essa transição é super importante, até falando mais do lado psicológico. Esse aqui é um antes, né? Isso. Você tinha comentado. Esse daí é um projeto de antes, ele era uma loja, e aí a cliente me contratou para a gente transformar essa loja num escritório corporativo. Então, essa estante que tinha lá, toda rosada, pode passar para o próximo. A gente inverteu todo o layout dessa loja, colocamos ela do outro lado, já pintamos ela de preto para poder combinar com a identidade da empresa deles, né, desse escritório. Fizemos aí toda uma sala de reunião, toda separada com vidro, para poder deixar esse ambiente mais independente. Tem um videozinho aqui. Esse aqui é outro projeto já, né? Esse é outro projeto. Esse é uma amostra de uma loja que a gente participou. Eu participei junto com uma super amiga minha, Juliana, que também é arquiteta. E aí nós fomos convidadas para desenvolver esse projeto.
É como se fosse o hall de entrada da loja. É uma loja de móveis. E aí, a gente desenvolveu, selecionamos... Taubaté mesmo. Isso, em Taubaté. Selecionamos toda a parte de móvel, decoração. E o painel ali atrás também foi todo o nosso projeto. Legal. Qual loja que é? Casa Form. Legal. Que fica ali do lado da Porto Belo. Esse aqui... Esse foi um apartamento que a gente fez aqui em São José, no Aquários. E eu trouxe essa imagem porque aqui a gente trabalhou com um efeito de tabica iluminada no corredor. E essa tabica, ela é um produto da Usina Iluminação, que é uma empresa de luminárias em si. Sim. E eles, quando viram o projeto, convidaram a gente para participar do catálogo, que foi lançado agora em janeiro. Bacana. Então, tem esse projeto desse apartamento e tem um outro apartamento também que a gente fez em São Paulo, que a gente utilizou um outro tipo de iluminação deles, que eles convidaram. Sim. Então, esses 2 projetos estão lá no catálogo da Usina Iluminação. Sim, a luz aqui faz toda a diferença, né? Faz Porque, toda a diferença. na verdade, só tem a luz aí criando o elemento de arquitetura, né? Tem um espelho ali orgânico e tal, mas a luz é que é o tchan aí do projeto. E é muito legal porque a filha deles, ela tem uma marca de roupa. Então, ela usa muito esse corredor para fazer provador. Então, Fotos o que mais ali, me para poder fazer fotos e tudo mais. Então, o que mais me encanta hoje dentro do design de interiores, da arquitetura, é isso, ver as pessoas utilizando realmente a casa delas. E foi isso que me encantou no primeiro projeto que eu fiz. Trazer esse sentimento, né? Essa concepção de lar para dentro de todas as casas. Sim. Esse daí foi um grande desafio que a gente teve no escritório. Ela é uma pousada, só que o grande desafio aí foi que cada andar dessa pousada foi construído em um momento diferente. Então, ela não tem nada de uma unidade. Assim, não é uma unidade construtiva, né? Cada andar é totalmente diferente do outro. E aí, eu trabalhei muito em cima desse projeto para conseguir... Aonde? Isso é em Lagoinha. Você já foi para lá? Lagoinha. Entre Taubaté e Ubatuba. Sim. E essa é uma das praças principais ali da cidade, que tem os shows e tudo mais. E esse prédio, ele não tinha iluminação nenhuma na parte externa, só que na parte de baixo, que é uma padaria. E aí, a gente desenvolveu o projeto, onde eu consegui criar alguns elementos, né? Então, todas essas volumetrias que são os banheiros que saem, a gente trabalhou com um revestimento, jogamos o mesmo revestimento aqui para a parte de baixo e trabalhamos toda a iluminação também. E trouxemos mais elementos de madeira para essa fachada para trazer uma certa unidade. E o pessoal ali de volta foi conversar com a proprietária e tudo mais, elogiando o projeto, porque ele valorizou muito mais a praça, porque a gente trabalhou bastante com o projeto de iluminação também. Aí trouxe essa valorização. E os outros comerciantes ao redor começaram a pintar também, viram a diferença, começaram a trabalhar mais a parte da fachada. Legal. Esse é um projeto aqui, residencial, né? Que a gente desenvolveu. Todo o projeto é arquitetônico e de interiores também. Então, a gente conseguiu trazer algumas soluções para essa residência, que se fosse só um projeto de interiores, por exemplo, se ele viesse posterior, a gente não conseguiria fazer. Essa casa, ela tem a parte da sala de estar, sala de jantar e cozinha toda integrada. E aí, para a gente fazer um elemento que separasse esses ambientes, só que não fosse algo muito como uma divisória, a gente desceu uns cabos de aço direto na laje. Então, desce o cabo de aço e a gente colocou uma prateleira flutuante. Então, se ele tivesse sido... Porque ele é bem grande. Se ele tivesse vindo depois, o projeto de interior já não seria... a gente possível, já não conseguiria... né? Durante a construção. Isso. Então, esse projeto foi bem bacana que a gente desenvolveu tudo. Imagem aqui dessa prateleira. É uma estante aqui que é a desce. mesma casa já construída, né? Isso. Ela está em processo de construção, né? Legal. Acabou aqui as fotos. Parabéns aí pela... A gente também tem um render aqui, né? Isso. Esse é de um outro serviço que a gente faz no escritório. De interiores para Airbnb. Tá. Então, esse daí é um projeto 360. Esse é um Airbnb aqui é a entrada do apartamento, né? Isso, exato.
Aí ele é totalmente integrado, então ali entra o apartamento, aí tem toda a parte da cozinha, do sofá, aqui uma divisória para poder separar os dois ambientes. Isso aqui fecha ou não? Fecha. Essa é uma divisória móvel, ela fecha. Legal. Aí a parte como se fosse a televisão, né, na frente da cama. E aí a parte da área gourmet com um canto alemão. Esse projeto, ele é em Pernambuco. Então, dentro do escritório, a gente trabalha tanto com projetos atendimento presencial aqui da nossa região, São Paulo, Rio de Janeiro, como projetos à distância. Que é o outro lado, né? Isso. Da vista. Esse é a parte da cozinha. Aqui é a cama e aqui é onde fecha, né? Exato. E para cá, para trás, está a entrada. Legal. Qual que é o outro aqui que a gente vai dar uma olhada? Esse aqui? Isso. Esse é um quarto que a gente trabalhou com o design de interiores também. Então, ele era um quarto que não tinha nada e a cliente precisava de muito espaço de armazenamento. Então, a gente foi trabalhando todos os cantinhos. Embaixo aí da TV... Airbnb também? Não, esse é uma casa. Fica lá em Tremembé, essa casa. Embaixo da TV a gente trabalhou com uma marcenaria planejada, que ela é uma sapateira, que guarda os sapatos todos em pé. Uhum. Então, a gente foi aproveitando todos os cantinhos que tinham. Perfeito. Aí tem a penteadeira, toda a parte de guarda-roupa. Esse aqui só tem esse ambiente, né? Isso. O outro ali que tem... Exato. Aqui os móveis, né? Uhum. Toda a parte de guarda-roupa, aí a gente trabalhou tudo com Já saiu o projetinho completo, com marcenaria, com já, tudo. Com tudo. Toda a parte de espelho, iluminação, decoração também a gente já define dentro do escritório. Perfeito. Esse outro aqui. Esse daí é o quarto de uma pré-adolescente. Essa casa é aqui em São José. A gente desenvolveu todo o projeto de interiores, então tudo isso foi a nossa definição, né? De cabeceira, toda a parte de cortina, marcenaria e tudo mais. Aí esse projetinho é para atender ela, as amiguinhas, que ela gosta de receber as amigas, aí ficam sentadinhas aqui para poder conversar, tem penteadeira. Esse aqui passa pro próximo? Pode passar pro próximo. Que esse é o mesmo quarto. Mais um. E esse daí é o quarto da irmã dela, que a gente já fez uma escalada. Então, aqui tem uma escalada, uma escadinha para ela subir direto no teto. E em cima da cama dela, a gente colocou uma corda. Que daí ela consegue pegar e descer em cima da cama. Se esborrachar aqui. Legal. E a gente fez a lateral dos livros também, para ela poder ler antes de dormir. Uhum. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. E como é que você trabalha com os clientes? Eu sou um cliente. Letícia, quero fazer um projeto. Como é que funciona a sua dinâmica com o cliente? Conta pra gente. Vamos lá. A primeira parte, eu faço uma reunião com você antes de te mandar um orçamento. Eu preciso entender certinho o que você precisa, se é só um projeto de interiores, de iluminação, por exemplo, ou se você quer tudo. Eu quero forro de gesso, revestimento, piso, quero colocar uma parede de drywall. Eu preciso entender isso para eu poder te mandar um orçamento. Aí, depois que a gente pegou, assinou o contrato, deu tudo certo, eu faço uma reunião de briefing com você para entender quem que você é, quem que vai morar na casa, qual que é a sua dinâmica familiar, o que você gosta e o quanto que você quer investir também. Para mim, isso é super importante, porque o que me encanta, né, o propósito do nosso escritório é ver todos esses projetos que a gente desenvolveu virar realidade. É ver a família curtindo. Eu costumo até dizer para os clientes que eu sou apaixonada por criar espaços que contam histórias e despertam sentimentos. Porque eu acredito que a casa da gente é isso, né? Exatamente. É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, onde a gente tem as nossas maiores vivências, nossos maiores sentimentos. Então, para mim, isso é super importante. Saber o quanto que você quer investir para eu conseguir fazer um projeto que caiba no seu bolso. Sim.
vou até a sua casa, faço o seu escritório, enfim, o que for. Faço toda a parte de levantamento, de medidas, fotográfica e tudo mais. E aí eu faço a apresentação do projeto para você. Uhum. Eu sempre apresento a maquete digital e todos os itens soltos eu entrego para você um documento que tem, por exemplo, eu coloquei um tapete ali no seu projeto. Eu entrego um documento que mostra a foto daquele tapete, o valor daquele tapete, para que você consiga me dar um retorno, não só estético, pelo que você está vendo, mas também já me dá um parâmetro financeiro. Lê, essa escultura tá dentro ou tá fora, não gostei do design dela, vamos pensar em outra coisa. Então, você me dá esse retorno para eu poder ir fazendo as correções do projeto até que você olhe essas imagens e se apaixone 100% por elas. Perfeito. E assim, quais tipos de trabalho você executa no seu escritório? Arquitetura, interiores, né? Conta pra gente aí quais são os trabalhos. O nosso carro-chefe dentro do escritório é design de interiores, residencial é o que a gente mais faz. Agora a gente está entrando bastante para a parte corporativa. Então tem esse projeto que eu trouxe, que a gente comentou um pouquinho deles. A gente está desenvolvendo um projeto de interiores de uma fábrica de Taubaté que... É um setor completo, então só o setor de engenharia são 100 funcionários. Então, é um projeto bem grande, tem mais de 6 salas de reunião. Então, a gente está trabalhando nesse setor também. Eu trabalho um pouco com licitação, fiz a licitação de acessibilidade da Câmara de Caçapava e arquitetônico também. Então, a gente constrói do zero e consultorias. Aí, as consultorias, geralmente, são os projetos online. Mas faz obra também? Constrói que se diz o projeto. Não, o projeto só, isso. Entendi. Obra a gente não executa, a gente só trabalha na parte de projeto. Beleza. Aí são esses os nossos serviços. Maravilha. Prazer te conhecer. Igualmente. Conta pra gente como que o pessoal encontra Letícia Mantovani, de Taubaté. A nossa página, eu acho que o meio de comunicação mais fácil, né, do pessoal encontrar é através do Instagram, que é estudioredoma.arquitetura, que é o nome do nosso escritório. Redoma, isso. E lá tem todos os contatos ali. Lá tem todos os contatos, tem o link da bio, que daí vocês falam direto comigo. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Muito obrigada. E muitos projetos para 26. Amém, muito obrigada. E muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui com vocês hoje. Imagina. Pessoal, gratidão, mais um ManzaCast. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.